Provérbios capítulo 19, versículo 2. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os pés erra o caminho. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Quantas vezes nós havíamos alguém em dificuldade e com o nosso coração cheio de compaixão, quisermos ajudar imediatamente aquela pessoa. Isso é lindo porque Deus nos chama para amar o próximo, mas a Bíblia também nos alerta, ajudar é bom, mas ajudar sem entender pode ser um erro. Imagina que você vai no médico, meus irmãos, para tratar uma dor de cabeça e toda vez você sai de lá com um remédio, apenas um remédio para sua dor de cabeça desaparecer, sem tratar a causa daquela dor, né? O que pode acontecer? Pode até mesmo a situação piorar. E hoje nós vamos aprender como ajudar com sabedoria, entendendo as causas das dificuldades para que a nossa ajuda glorifique a Deus e transforme vidas. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina em Provérbios 19, no seu versículo 2, que agir sem refletir não é bom. Quando vemos alguém precisando de ajuda, o nosso primeiro impulso pode ser dar dinheiro, comida ou apoio àquela pessoa, mas sem saber o porquê daquela situação. E nisso nós podemos errar o alvo. Por exemplo, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Notem que ele lista três tipos de pessoa: os ociosos, os desanimados e os fracos. Cada uma dessas pessoas, ela precisa de uma ajuda diferente. Para os ociosos, ele dá uma advertência. Para os desanimados, ele consola. E para os fracos, ele dá apoio. E se nós não entendermos a raiz do problema, a nossa ajuda, ela pode não funcionar. E lá em Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Levem os fardos uns dos outros. Ajudar, meus irmãos, é carregar o fardo do outro irmão, mas com cuidado, porque se alguém está com dificuldade por um pecado, como o vício, simplesmente você dá um recurso sem tratar a causa, esse problema ele pode se perpetuar. Precisamos ouvir, orar por sabedoria e agir com amor, mas também com verdade. Isso reflete o coração de Deus, que, como diz o Provérbios no seu capítulo 14, versículo 31, é honrado quando tratamos o necessitado com bondade, mas de forma justa. E Jesus nos dá a regra de ouro em Mateus capítulo 7, versículo 12. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Se nós tivéssemos dificuldade, como você gostaria que a pessoa te ajudasse? Com respeito, entendendo a nossa história, não é verdade? Então nós devemos fazer o mesmo. Antes de ajudar, nós devemos parar, ouvir aquela pessoa, o que ela tem a relatar e nos perguntar: por que essa pessoa está assim, né? Porque uma vez eu ouvi um ditado que a gente nunca deve ajudar um ferrado sem antes saber por que ele está nessa situação. Porque nós podemos, meus irmãos, fazer que nem Josafá fez com Acabe. Josafá, ele se aliançou com Acabe, foi guerrear com Acabe e entrou numa guerra que não era dele. E ele quase perdeu a vida. Se você vê lá em 2 Crônicas, ele relata essa história de Josafá, que ele quase perde a sua vida por entrar numa guerra que não é dele. E ainda mais com um ímpio, como era Acabe, né? Acabe, Jezabel. Então nós devemos, meus irmãos, prestar atenção. Será que Deus não está tratando com aquela pessoa e você está ali querendo se meter no meio? Pode sobrar para você. Pode sobrar, pode ser um grande atraso na sua vida. Lembra de Jonas? Fugindo do chamado do Senhor, ele entra num barco, toma um navio. Em vez de tomar um navio para onde Deus mandou ele, que era Nínive, ele tomou rumo a Tarsis. E todas aquelas pessoas que estavam no navio estavam sofrendo com ele. Porque durante aquela tempestade lá, aí eles lançaram sorte lá e depois eles viram que o problema era Jonas. Então o que eles fizeram? Lançaram Jonas ao mar. E aí Deus tratou com Jonas, nós sabemos o final dessa história, que depois ele se arrepende, ele se volta para Deus, mas nós temos que tomar cuidado antes de ajudar alguém, por conta disso, para não pagarmos o preço ou não entrarmos numa guerra que não é nossa. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Primeiro, é orar por sabedoria, porque lá em Tiago, no seu capítulo 1, versículo 5, Deus promete sabedoria a quem pede. E segundo, ouvir com atenção, nós conversarmos com a pessoa, entender a sua história. E terceiro, ajudar com propósito, ou seja, se for um ocioso, incentivar ele a trabalhar.
Não é simplesmente ficar dando cesta básica e a pessoa volta e não quer saber de trabalhar nem nada, né? Cada caso é um caso, mas tem pessoas que você ajuda, ela quer ser ajudada pro resto da vida, mas ela não quer trabalhar. Ela quer o peixe, mas ela não quer a vara para aprender a pescar. E se for alguém de luto, meus irmãos, nós devemos oferecer consolo. Se for um fraco, é dar um suporte prático para essa pessoa. E por fim, acompanhar. A ajuda verdadeira, ela transforma as vidas. E não apenas alivia o momento da pessoa, né? Como eu disse aqui na cesta básica. A gente dá a cesta básica, vai chegar mais para frente. Se a pessoa não trabalhar, ela não se mexer, ela vai voltar a sentir fome. E aí não vai ter dinheiro. Então, meus irmãos, ajudar o próximo é um chamado de Deus. Mas ajudar com sabedoria é um presente do Espírito Santo. Que nós possamos, irmãos, ser uma igreja que ama, mas também discerne. Que ajuda, mas também restaura. Então, meus irmãos, essa foi uma breve mensagem que eu vos trago no dia de hoje. Se você gostou, curta, comenta e compartilha.